Olá, você que nos acompanha. Estamos iniciando mais um episódio do Talk Show de 70 anos da Educação Adventista aqui na cidade de Maringá. Esse projeto só é possível graças aos nossos patrocinadores e também aos nossos apoiadores, o Cinep e o Sinfantil. Gente, eu não estou sozinha aqui não. Tem uma pessoa especial do meu lado. Pode se apresentar aí, professora Geisa. Olá, prof. É um privilégio fazer parte desse talk show. Eu não canso de dizer, né? Porque, na verdade, fazer parte da educação adventista é um grande privilégio. Eu represento a segunda unidade aqui de Maringá, que é a Escola Adventista, que ela surgiu, né, prof? Depois que o colégio cresceu, houve a necessidade de uma segunda unidade. Que coisa boa, né, prof? Maravilhosa. E aqui estou representando essa segunda unidade com muito orgulho, com muito carinho. E é tão gostoso fazer parte dessa história, desse momento. Que legal, né? E eu sou a professora Elisângela, sou diretora lá do Colégio Adventista da Zona 4. E a Zona 4 e a Zona 7 juntas, né, prof? Totalizamos aí quase 2.000 alunos da educação adventista nessa cidade maravilhosa. E esse é um momento de celebração, é um momento que a gente está comemorando, né, esses 70 anos aqui na cidade com as bênçãos de Deus sobre nós, né, prof? Com certeza. Mas a gente tem mais gente aqui, não tem, professora? Temos um convidado muito especial. Vou apresentá-lo para vocês. Mas, pastor, eu quero, antes de nós começarmos o nosso bate-papo, vou ler o seu currículo, vou pedir licença para ler, porque ele é extenso e eu não quero perder nada dele. Então, vamos lá. Nós temos a honra de apresentar o pastor Walter Teixeira de Lima, natural de Santo André, São Paulo. Ele já exerceu importantes funções na área educacional e ministerial. Foi pastor de igreja e diretor-geral do Instituto Adventista de Ensino de Santa Catarina, o IAESC, além de ter atuado como pastor distrital em Florianópolis, Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, na Associação Norte-Sul Rio-Grandense, coordenou os departamentos de Ministério Pessoal, Escola Sabatina e Saúde. Posteriormente, foi nomeado secretário executivo nessa mesma associação. Mais recentemente, em fevereiro de 2023, assumiu os cargos de secretário executivo e coordenador do Serviço Voluntário Adventista na ANP. Em 2025, foi nomeado presidente da Igreja Adventista na região norte paranaense. Na vida pessoal, é casado com a Gilmara Fernandes de Lima, formada em matemática pela Univille, em Santa Catarina, que hoje atua como professora de matemática no Colégio Adventista de Maringá. E o casal tem 2 filhos, Eduarda e Arthur. Ô, pastor, a gente viu aí que seu currículo é extenso, né? E a gente queria agradecer por você ter aceito o nosso convite de estar conosco, né? É um prazer. Para quem não conhece, né, um pouquinho da estrutura da igreja, né? A escola é uma área dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o pastor que nós estamos recebendo hoje é quem lidera, né, a igreja e também a escola na região norte do Paraná. Pastor, mas eu quero ouvir você falar. A gente viu o teu currículo, mas eu quero saber quem é o Walter por trás de todos esses diplomas e funções. Por trás de todos esses diplomas e esse tempo de trabalho como pastor, como líder da igreja adventista, tem uma pessoa que ama de coração a educação adventista. E para mim é uma alegria estar com a senhora, professora Elisângela, contigo também, professora Geisa, as diretoras das nossas 2 unidades aqui de Maringá. Por enquanto, elas estão tão repletas de aluno que nós já estamos sonhando com a 3ª unidade. E é bênção, né, pastor? E é bonito ver o crescimento da educação adventista na cidade. Mas eu sou uma pessoa amante da educação adventista, amante de ver o desenvolvimento do ser humano, e educação é um aspecto fundamental, né? Legal. Eu vi ali também, ela falou um pouquinho aí, que você é casado com uma professora. Como é aguentar uma professora em casa, pastor? Olha, eu fui professor durante muitos anos e sou casado com uma professora que ama demais o que faz, e é uma alegria ter uma professora dentro de casa. Ela vive e respira educação adventista, está sempre corrigindo alguma coisa, prova, exercício, Ô, pastor, planejamento. eu acho que além de corrigir prova, ela corrige você também, né? Corrige. Qual é a mulher que não corrige o esposo? Ainda mais sendo E professor. lá vai sendo professora, verdade.
Pastor, é o seguinte, na função que você ocupa, né, como presidente, já a gente falou um pouquinho aí da sua experiência na área educacional, né? Hum. E a gente vê também o crescimento da, da educação como um todo, nessa área confessional, né? Qual o seu entendimento? Por que que as pessoas têm buscado tanto uma educação religiosa? Por que que isso tem despertado o interesse das pessoas? A educação é um aspecto fundamental do ser humano, né? E uma educação que tenha qualidade pedagógica é extremamente importante. Mas uma educação que transmite valores, que forma caráter, é essencial para a vida. E a Igreja Adventista, lá na sua origem, a Igreja Adventista tem a sua origem na década de 1840, 60, já no início, na década de 1870, entendeu que a educação é um componente importante na formação dos jovens, das crianças que faziam parte da igreja. Então eu vejo hoje pessoas buscando educação, uma educação confessional, educação religiosa, porque acreditam em alguns valores bíblicos cristãos que são extremamente importantes na formação do caráter do indivíduo. É interessante, né, prof? Com certeza, pastor. Assim, a gente vê que durante todo o período da educação adventista, não só aqui, mas em todos os outros lugares, né, ela tem crescido, porque os pais buscam princípios e valores. E a gente vê o crescimento das escolas justamente por conta desses princípios e desses valores. E para nós é um privilégio poder trabalhar nessa instituição que tenta trazer um diferencial, né, fazer com que o aluno cresça de forma integral mesmo, né? No aspecto físico, emocional, intelectual, espiritual, né? Pastor, a gente sabe que você passou por algumas escolas, né? Você tem alguma experiência que marcou a sua vida, que você lembre, que talvez possa compartilhar conosco? Eu poderia gastar todo o meu tempo com vocês contando uma história atrás da outra. Tem várias histórias que marcaram, né? Eu atuei como professor na educação adventista praticamente por 15 anos. Então eu vi alunos, por exemplo, me lembro bem de um aluno que, jovens, adolescentezinho, ele falou assim: olha, eu quero. E era um garoto que tinha algumas dificuldades de comportamento, tudo, mas a escola trabalhando o aspecto de disciplina, trabalhando as questões pedagógicas, tudo, e ele foi amadurecendo. E um dia ele me disse assim: olha, pastor, um dia eu quero ser piloto de avião. E me marcou a história desse garoto, porque quando ele falou que queria ser piloto de avião, de tão bagunceiro que ele era na época, os colegas deram risada. Mas hoje ele é piloto de avião. Legal, olha só. E recentemente eu me encontrei com ele e pude conversar com ele, e ver que aquele garoto que sonhou, embora ele tivesse algumas questões que são naturais do período de adolescência, mas ele tinha um sonho. E o sonho dele alinhado com uma boa formação educacional que ele teve, com uma boa formação espiritual que ele abraçou também através da escola adventista, possibilitou que ele caminhasse na jornada dele para o sonho dele. E hoje ele é um piloto de avião. E conheço alunos, o tempo foi passando, né? São 27 anos que eu atuo na organização adventista, e hoje eu encontro alunos que naquele tempo eram jovens, crianças que sonhavam. Eles sonhavam em ser piloto, mas tem outros que sonhavam em ser médicos, outros que sonhavam em ser engenheiros, e hoje exercem exatamente os sonhos que eles tinham, que foi possibilitado através de uma educação de qualidade, aliado com os valores e princípios que nós temos. Que coisa, né? A gente ouve essas histórias assim, mexe com a gente, né, prof? Porque a gente continua nesse dia a dia, né? Nessa luta aí com os alunos e ver eles crescendo. E ele me disse assim: professor, quando você estiver em Santa Catarina, me procura que você vai voar comigo, eu vou te levar para você voar comigo. Você é corajoso. Brincadeira, tá? Não sei nem quem você é, mas se o pastor tá dizendo que você é top, a gente acredita que você é top. Mas é muito gostoso ver quando eles crescem, né? Alcançando seus objetivos, realizando os sonhos. Legal, né? E saber assim que de alguma forma a gente fez parte daquele sonho, daquele momento, ajudamos a chegar até ali. Sim. É gostoso, né? Claro que às vezes revela muito a nossa idade, aí tem essa parte que não é essa muito parte legal, Saudade. né? Quando a gente encontra aluno e fala assim, nossa, prof, faz tanto tempo
que eu te conheço. Não, e eu tenho, como eu sou pastor também, o tempo foi passando e eu tive o privilégio de fazer vários casamentos desses alunos, que eram alunos às vezes do 6º ano, do 7º ano, e já estou na fase de batizar os filhos deles. Coisa boa. Olha só. Pastor, hoje você está numa função administrativa, né? Você esteve lá em sala de aula, você atuou na questão administrativa escolar, mas hoje você está numa função administrativa mais na área religiosa, né? Sim. Qual a sua contribuição para a educação adventista, mesmo estando hoje num escritório? Você acha que ter passado por uma escola, ter vivenciado, ter estado no pátio dela, vivenciado as lutas, os desafios, porque a escola, ela é uma agenda em aberto, né, pastor? Você planeja quando você... Ai, amanhã eu vou fazer isso, isso, isso. Gente, quando você vai ver, você não fez nada daquilo, mas você fez muitas outras coisas. Será que isso... Você entende que isso te deu uma visão diferenciada sobre a educação, né? Como presidente dessa instituição, o senhor administra inúmeras igrejas e também inúmeras escolas aqui. Como tem sido a sua contribuição, né? E qual a importância disso para a cidade de Maringá, onde a gente está alocado? Eu acho que foi muito importante eu ter tido uma jornada na educação adventista. Porque hoje, na área que eu atuo, na área administrativa, eu tenho mais 2 colegas que atuam diretamente comigo, essa experiência permite a gente ser mais assertivo nas macro decisões. No sistema adventista de administração, nós temos os colégios locais e os administradores locais. Vocês 2 são administradoras de 2 colégios nossos e vocês têm autonomia para muitas decisões, para muitas ações da escola local. Mas como a Igreja Adventista trabalha como uma rede, existem decisões que nós tomamos como rede. São decisões macro, são decisões maiores. Então, ter tido esse background da educação possibilita eu enxergar, e meus 2 companheiros enxergarmos, as consequências de algumas ações, e algumas decisões que nós vamos tomar. Então, quando a gente já caminhou naquilo ali, a gente sabe a gente tem noção do que acontece, isso permite a gente tomar decisões um pouco mais assertivas. Nem sempre é o que todo mundo espera, porque faz parte do processo, né? Sim. Mas a gente ter esse conhecimento maior possibilita na tomar decisões maiores, né? E, como eu disse, é uma rede, né? Tem decisões que a gente toma uma decisão no escritório administrativo, da associação, da igreja, e a gente sabe que essa decisão vai ser replicada para todas as unidades, vai alcançar os professores, vai alcançar os alunos, vai alcançar os pais, as famílias. Então tendo esse fundo, possibilita a gente pensar com mais carinho na decisão para que ela seja mais eficiente. Que legal, né? Vocês vê, a gente percebe que o pastor Walter, assim, quando fala de educação, né? Os olhos dele brilham, né? É Uma verdade. diferente. E eu sempre digo assim, ó, se todo mundo passasse pela escola, nós teríamos pessoas melhores, viu, pastor? Quando a gente já calçou o sapato que as outras pessoas estão usando, Exato. facilita a gente compreender o que acontece lá, as emoções envolvidas, os sonhos, o estresse envolvido, as consequências de determinadas decisões. Isso, sem dúvida alguma, me ajuda demais hoje. Que bom, que bênção. E a gente fica feliz, né? Com certeza. Gente, tá muito gostoso o nosso papo, né? Mas a gente vai ter que dar uma pausa, tá bom? Já? Já, nós vamos ter que dar uma pausa, pastor, porque tem um quadro maravilhoso chamado Na Sala da Memória. Para você que está nos assistindo pela primeira vez, esse quadro é um resgate da história desses 70 anos da educação aqui de Maringá. Uma vez é um funcionário, outra vez é uma família, outra vez é um aluno, ex-alunos, pessoas que tiveram em algum momento a sua vida marcada pela educação adventista. Eu espero que você se emocione aí, porque esse episódio está maravilhoso, assim como os demais, e a gente volta já já. Oi, tudo bem? Eu me chamo Vivian e sou professora aqui no colégio. A minha história com o CAN é bem antiga. Eu comecei aqui no colégio como aluna. Em 96, eu me mudei para Maringá. Eu morava em uma cidade bem pequenininha, lá não tinha ensino médio, então meus pais me trouxeram para Maringá para estudar.
E eu comecei a estudar aqui no CAM. E aqui eu encontrei uma família aqui, porque eu não tinha minha família aqui presente, né? Então eu tinha aqui meus professores e amigos, era a minha família. Eu fiz faculdade de pedagogia e quando eu estava ainda fazendo faculdade, no terceiro ano, eu comecei aqui a trabalhar. Então eu comecei a trabalhar como professora aqui no CAM em 2003. 2005 me casei, me mudei de Maringá e voltei para Maringá em 2008. Em 2009 eu retornei aqui trabalhando como professora e estou até hoje. Aqui no colégio eu tenho tantas lembranças como aluna e como professora. Como aluna, acho que a principal lembrança é o acolhimento que eu tive aqui. Como eu disse, né, não tinha família, então eu me senti acolhida aqui. E também como professora também. Aqui eu tenho as minhas melhores amigas, então nós temos uma família aqui, onde uma se ajuda mutuamente. Então eu acho que isso é a minha principal lembrança que eu vou levar para a minha vida, é a família que eu tenho aqui. Para mim, o Colégio Adventista ele é fundamental para a cidade de Maringá. Eu encontro com vários alunos que estão hoje já na universidade, alguns que já até formaram famílias. E eles falam que os princípios que eles aprenderam aqui no colégio foram fundamentais para formar quem eles são hoje. Aqui no colégio, durante esses anos, né, nós fizemos vários projetos. Várias semanas da criança que foram, assim, espetaculares. Mas teve um momento que me chamou muito a atenção, um projeto que nós fizemos, foi quando a turma do quarto ano visitou o Lar dos Velhinhos. Nós fizemos um projeto onde os alunos se colocaram no lugar dos idosos. E foi fantástico. Aqui perto do colégio tem uma creche de idosos. Então os alunos puderam ir até a creche, eles brincaram com os idosos e lá tinha uma bailarina, uma senhora que foi bailarina. E foi maravilhoso as crianças lá com essa bailarina e eles se sentiram tão acolhidos pelos idosos e os idosos se sentiram muito acolhidos pelos alunos. Foi assim, um projeto que eu nunca me esqueci. Eu só tenho que agradecer ao Colégio Adventista. A minha formação foi feita aqui, os meus princípios vieram daqui e eu pude formar a minha filha aqui. A minha filha hoje está terminando o ensino médio e ela está aqui no colégio, ela está aqui no colégio desde muito pequenininha. Então eu vi ela crescer aqui dentro do colégio. E eu tenho certeza que os valores que ela também aprendeu aqui, ela vai levar para a sua vida. E a minha mensagem hoje é para as pessoas que vão passar por aqui, que aproveitem cada momento, que aproveitem os momentos de capela, onde o pastor fala suas mensagens, que eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na vida de cada um. Que momento especial. É lindo poder ver esse quadro, né, prof? Poder resgatar histórias de pessoas que passaram pela educação adventista ao longo desses anos. Como filha da educação adventista, comecei a trabalhar, né, na educação adventista muito novinha. Quando eu vejo esses relatos e vejo essas histórias, eu me emociono, porque eu lembro do início da minha trajetória e fazer diferença na vida das pessoas, principalmente quando é um aluno que traz o relato, né? O nosso coração ele transborda de alegria. Mas, para esse quadro acontecer, né, prof? Nós tivemos alguns patrocinadores, então eu gostaria de agradecê-los, né? A KFC, a Nativas, a UniCV, muito obrigada por nos ajudar, né, com esse quadro na Sala da Memória, que eu tenho certeza que tem tocado não só o nosso coração, mas o coração de muita gente. E por falar em tocar em coração, por falar na educação adventista, pastor, você conta para nós, assim, você já contou uma experiência, né, que você viveu dentro da educação adventista ali com o aluno, mas a gente sabe que existem muitas histórias, né? Tem mais alguma coisa que te marcou nesse período? Nós somos uma educação confessional e a gente sabe que ali na parte espiritual a gente ajuda muito os alunos, né? Mas existem histórias variadas dentro de uma escola, né? Tem alguma que você consegue nos trazer diferente que você possa relatar para nós? Eu consigo lembrar de algumas histórias, né? Me lembro, por exemplo, uma sala de aula, por exemplo, numa escola, é um lugar repleto de crianças e adolescentes que têm
históricos de vida diferente, familiar diferente, comportamentos diferentes, temperamentos diferentes. Lembro, por exemplo, de uma menina que era uma excelente aluna. Sabe aquelas meninas que sentam na frente, assim, excelente aluna, faz tudo certinho, tira notas boas, tudo. O tempo foi passando e um dia eu já era pai e minha filha não estava muito bem de saúde, e eu fui na Unimed para levar minha filha para uma consulta. E quando eu entro, a médica era essa aluna que tinha sido minha aluna, tudo na escola adventista. Tinha Olha estudado só. toda a vida dela escolar na educação adventista, e agora era a médica que ia tratar minha filha. Mas de igual maneira, já vi aqueles alunos que sentavam no fundão, que ficavam bagunçando, ficavam aprontando, e muitas vezes a mãe era chamada pela orientadora, pela diretora, e já vi muitos desses alunos hoje, conheço alguns deles e tenho contato com alguns. Alguns são empresários, outros são engenheiros, outros são médicos, né, outros são pastores também. Me lembro de um aluno muito bagunceiro. Um dia lá ele tinha uma atividade na escola onde ele estudava, a escola que ele estudava, a área da escola era muito grande, né, e ele pegou lá um carrinho escondido, da escola, um carrinho que transportava coisa, desceu uma ladeira, que a escola tinha um espaço, e fez um corte tremendo no dedo, né. Aquele menino quase foi convidado a se retirar da escola, porque era um guri bem agitado, várias vezes. Mas aí tem um diferencial da educação adventista. A gente procura alinhar a parte técnica pedagógica, mas a gente procura também entender, amar o ser humano como Cristo nos ensinou e trabalhar esse ser humano para que ele seja, ainda melhor do que ele já é. E esse guri que era tão bagunceiro, tão arteiro, hoje ele é um pastor também, e hoje ele trabalha na escola adventista como capelão, como pastor. Mas quem olhava para ele na época via apenas um diamante bruto, né, um aluno bagunceiro, indisciplinado. Mas hoje ele é uma pessoa que tem uma família, bem estruturada, e hoje ele serve na educação. Então tem dezenas de histórias assim. E isso é A turma do fundão, que todo mundo julga como bagunceira, tem muita gente boa ali naquele fundão. com certeza. É por isso que quando a gente entra numa sala de aula, a gente não pode julgar os alunos, né? Porque tanto os bons, né, seguem ali com seus sonhos, os objetivos, quanto a turma ali bagunceira que a gente olha e fala assim: esse só se Jesus tomar conta. Mas Jesus toma conta, né, pastor? Jesus Toma. cuida, nos dá sabedoria. Escola adventista. Ainda mais dentro da escola adventista, nos dá sabedoria, né, para acolher no momento que precisa, para ser firme no momento que precisa e trabalhar com o aluno, com as famílias, né, para nós conseguirmos fazer com que todos eles cumpram ali o seu objetivo, os seus sonhos, sigam a sua vida, porque essa é a nossa missão, né? É formar o aluno de forma integral, né? E é por isso que a gente ora, né, todo o início de aula, né, com os nossos professores, para que os professores façam isso com os alunos, para que a gente possa conseguir ter a sabedoria, a presença de Deus dentro das nossas É escolas. por isso que eu respeito todas as outras escolas, existem boas escolas que trazem uma boa formação pedagógica, não tenho dúvida, mas o carinho especial pela escola adventista é que além de primar pela excelência acadêmica, a gente tem o grande diferencial, que é a gente convidar todos os dias a presença de Deus, a ação de Deus dentro da escola. Eu sou grato a Deus porque a gente tem uma escola que não nenhuma aula de nenhuma, de nenhum nível, desde o ensino infantil ao ensino fundamental, ao ensino médio, ao ensino superior, nenhuma das nossas unidades, a aula começa sem uma reflexão bíblica e sem uma oração, Isso. sem convidar Deus É presente. interessante, né, refletir nisso. Pastor, a gente está aí celebrando 70 anos, né? Esse é o objetivo do Talk Show, é resgatar histórias, é conhecer e entrevistar pessoas que de alguma forma contribuíram para esse processo, né? São 70 anos. Quando a gente volta lá, pastor, essa escola, né, ela começou ali no fundo da igreja adventista com apenas 18 alunos, né, cadeiras usadas de madeira, um quadro com giz, o ambiente não era apropriado, não tinha ar-condicionado, eram coisas assim muito simples, mas eu entendo que a primeira professora, ela tinha um sonho no coração dela, né?
que era transformar e fazer a diferença na vida daquelas crianças que estavam ali de início, né. A gente sabe que manter uma escola, o senhor é administrador, existem recursos por trás disso, né. Há uma máquina funcionando, há uma folha de pagamento, é a estrutura predial, existem uma série de situações. Eh Ao que o senhor atribui esse crescimento, assim, intenso, né, da educação adventista aqui nessa cidade, nesse lugar, né? Você veja, saímos de 18 alunos para 2.000 alunos e em breve seremos mais, né, pela graça de Deus. Mas ao que o senhor atribui isso, já que não existe uma escola perfeita, Sim, né? não existe. Eu atribuo em primeiro lugar, com toda certeza, a atuação de Deus na escola. Isso. Nós somos o que somos em Maringá, quase 2.000 alunos, e vamos crescer ainda mais. As 2 unidades de Maringá praticamente não cabem mais alunos, é Exatamente, uma pastor. briga por vaga, e às vezes tem pai procurando vaga e não tem mais vaga, porque as escolas já estão lotadas e a gente já está sonhando com uma terceira unidade. Mas eu atribuo o nosso sucesso, em primeiro lugar, à atuação de Deus dentro da escola adventista. E isso que nos faz crescer em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, eu atribuo também o crescimento da educação, não só aqui em Maringá, como no mundo. Nós somos a maior, o maior sistema educacional confessional unificado do mundo. Então, como é que você sai de uma escolinha pequena, como nós começamos nos Estados Unidos, da mesma forma começamos aqui no Brasil, aqui em Maringá, uma escola pequena para uma escola gigante? É o que eu falei, em primeiro lugar, a atuação de Deus. Em segundo lugar, a importância que a Igreja Adventista dá para o processo de educação das crianças e jovens. E como a Igreja Adventista é uma igreja que preza pela organização e pelo conhecimento adequado, esse sistema nosso educacional organizado possibilita o crescimento também. Então, a atuação de Deus, o nosso sistema unificado, o sistema organizacional bem organizadinho, bem estruturadinho, tudo isso possibilita o crescimento da educação adventista. Que bênção, né, e a gente se sente feliz, né, prof, em fazer parte disso, né, de alguma forma termos contribuído. A gente sabe que as pessoas vêm e vão, né, pastor? Sim. A gente está administrando a escola nesse momento, nesse local, mas, assim, para quem não conhece muito a rede adventista de educação, né, nós que somos obreiros, que a gente chama, né, que estamos à disposição da mantenedora, nós já passamos por diversos lugares, por diversas escolas, assim como o pastor já relatou um pouquinho, né, e a gente está disposto a servir aonde a gente entende que Deus acha que a gente é útil, né, e nesse momento a gente entende que é aqui, né. Eu entendo também que o crescimento da escola adventista, tanto em Maringá, nesses 70 anos, quanto em outras regiões, lugares do mundo, nós estamos presentes, a Igreja Adventista, nosso sistema de educação está presente em mais de 200 países do mundo, advém também de nós cumprirmos um propósito divino para a educação. Olha só, no nosso mundo hoje existem diversas ideologias. A gente respeita que cada ser humano tem o direito de pensar o que deseja, né? Mas existem diversas ideologias. Mas a escola adventista se propôs, no meio desse emaranhado de ideologias que existem no mundo, a ensinar as matérias do currículo, mas além disso, ensinar o que a Bíblia Sagrada pede que a gente ensine para as crianças, adolescentes e para os jovens. Então, a gente cumprindo esse propósito de Deus, tendo no nosso currículo esse ensino bíblico cristão, também traz sobre nós a bênção divina de estar cumprindo um propósito divino para a educação de jovens e crianças. Que legal, né. Isso é maravilhoso, né. E é por isso Uhum. que a educação adventista tem crescido tanto, Sim. né, pastor, porque os pais que a gente atende, principalmente nesse período de matrícula, né, prof, quando a gente pergunta para eles, né: "O que te trouxe até a nossa escola?", e eles colocam: "Olha, são os princípios e os valores". Muitos das vezes, pastor, até relatam: "Olha, eu não sou cristão, mas eu quero que o meu filho tenha esse conhecimento e eu sei que aqui ele vai ter". Então para nós isso é maravilhoso, é difícil até de explicar. E o que orgulha a educação adventista é que a gente não negligencia a importância da excelência pedagógica, Sim. mas a gente coloca acima dessa excelência pedagógica
a importância do conhecimento de Deus e da sua palavra. É que o nosso Deus é um Deus de excelência, né? É um Deus de Sabe, qualidade. prof, falando nisso, né, na semana passada, eu e o professor Marcos, que é o meu vice-diretor que trabalha comigo lá no colégio, nós atendemos uma família, né? Ela não é de uma denominação evangélica e ela falou: prof, vocês abriram o processo de rematrícula, né? Eu tenho 3 filhos aqui nessa unidade, mas eu vim te fazer uma pergunta antes de refazer a matrícula. E eu falei: pode falar. E ela falou assim: eu quero saber se para o ano que vem vocês ainda vão permanecer firmes nos valores e nos princípios bíblicos, né? E eu fiquei pensando, gente, aquilo foi uma pontada, né, no meu coração. Foi um recado reafirmando qual é a nossa visão. Exatamente. Aí eu fiquei pensando, olha a responsabilidade que Deus deu para nós, né? Que é resgatar o ser humano à imagem e semelhança dele, né? Eu fiquei pensando, ouvindo ela assim, fiquei um pouco com a voz embargada, pensando assim, nossa, gente, olha, a pessoa confia para nós o bem mais precioso que ela tem, que são os Sim. seus filhos. E você vê, em Maringá, nossa trajetória é de 70 anos. Algumas cidades têm um pouquinho mais, algumas cidades um pouquinho menos, mas eu encontro com frequência em nossas escolas alunos que o pai foi aluno da escola adventista e que também eu já encontro avós e avós que foram alunos da escola adventista. Então o avô foi, o pai foi, e agora o neto está sendo. Uma geração que confia nisso que você mencionou. Que a gente vai levar a sério o que é acadêmico, vamos levar a sério. Mas mais do que isso, a gente não vai se desviar no propósito de ensinar o que Deus espera que a gente ensine. Inclusive, eu e o professor Marcos dissemos para ela, né, mãe, esse é o dia que nós tivermos que abrir mão, né, desses valores e desses princípios, é o momento de nós fecharmos as nossas portas, né? A gente não tem mais razão de existir, né? E é uma coisa que, de forma alguma, nunca nós vamos abrir mão dos nossos valores, dos nossos princípios. Existem muitas pressões causadas por essas N ideologias que buscam forçar os sistemas educacionais a caminharem por outros caminhos. Mas a escola adventista tem se mantido firme em seguir o propósito que nós entendemos que Deus espera da gente. Então, uma escola adventista, ela está aberta para aquele pai que deseja ter valores cristãos, bíblicos, valores de família, conforme a Bíblia mostra. Mas a escola também está aberta para aquele que até não acredita na existência de Deus, mas ele vai ser respeitado ali como indivíduo, como pessoa, mesmo ele pensando diferente ou mesmo ele não acreditando, ele vai encontrar, por causa dos nossos valores, um lugar seguro para crescer em educação e se desenvolver como indivíduo. Então, gente, o pastor falou um pouquinho, né, por ele ser o líder. Ele é o líder de todos os pastores, né, daqui da nossa associação. Pastor, qual a importância de termos um pastor dentro da escola, exclusivo para a nossa escola, né? A professora Geisa tem um pastor, né, que vive em tempo integral, ele não pastoreia uma igreja, a igreja dele é a escola, né? Na minha escola eu também tenho. Qual a importância disso, né, na sua visão administrativa? Será que realmente a escola precisa ter um pastor? Qual é o papel dele lá dentro? Olha, eu poderia falar mais 2 horas sobre o papel de um Pois pastor. então pode falar que nós estamos gostando de papo, né, Ah, prof? eu Com poderia falar mais 2 horas sobre a importância de um pastor na escola adventista, mas vou citar alguns exemplos. Hoje a gente vive num mundo, por exemplo, você pega os adolescentes, eles estão circulando pela internet em N mundos, absorvendo milhares de conteúdos. coisas. E às vezes, na faixa etária que eles são, o pai não é, ou a mãe não é a pessoa exata que ele recorre para conversar sobre algumas demandas. Mas quando ele tem, por exemplo, um pastor dentro da escola, é um pastor com perfil jovem, que sabe conversar com o adolescente e tudo, é mais uma porta que se abre para esse adolescente ter um apoio, uma orientação segura sobre alguns assuntos. A gente tem de forma clara em mente que o papel número 1 educacional é dos pais. Mas quando os pais encontram na escola um pastor que tem valores e princípios cristãos, esse pastor serve de apoio e suporte para o pai na educação dos filhos. Então ele pode dar um conselho no momento difícil. Eu me lembro uma vez, eu era pastor de uma escola,
Eu me lembro uma vez que eu cheguei numa escola e tinha uma garota muito triste lá sentada, chorando no canto, porque tinha acontecido algo no mundo virtual e estava agora se reproduzindo no mundo dela, dos relacionamentos de escola, mas ela não tinha tido coragem suficiente para conversar com a mãe, com o pai. Mas ela encontrou na figura do pastor uma pessoa segura que ela pudesse abrir o coração e contar algumas coisas. E com isso a gente pôde fazer a ponte com a família e servir de suporte para ajudar aquela adolescente. Então, o pastor pode servir de um apoio para a família nesse processo de educação. O pastor ele tem a responsabilidade também de ser um suporte para os professores. Os professores também têm as suas lutas, têm as suas demandas familiares, Também têm precisa os ser seus cuidado, desafios, né? também precisa ser cuidado, então ele pode ser um suporte para os professores. Ele tem responsabilidade de transmitir um conhecimento bíblico correto. Isso ajuda na construção de valores, a formação do caráter. Então, o pastor, ele tem um papel também de promover dentro da escola atividades, programas, eventos, tanto religiosos quanto culturais e sociais, que podem aproximar esse aluno de bons valores e princípios, que é justamente aqueles que os pais desejam encontrar na escola. Então, o pastor pode ser uma peça, ele pode não, ele E deve ser uma peça fundamental na escola. Apoio para os alunos, apoio para os professores, até mesmo apoio para os pais que assim desejam. Os nossos pastores estão à disposição dos pais também. Então ele tem uma gama de coisas que ele pode fazer e contribuir na formação do caráter do aluno. Mas, mais uma vez eu repito, a gente entende claramente que o primeiro papel de formação do caráter dos alunos é dos próprios pais, do pai, da mãe. Infelizmente, existem casos que os pais não estão cumprindo mais esse papel. Estão delegando esse papel para a escola por N motivos, por demandas emocionais, pessoais, de trabalho. E aí a escola precisa estar preparada também para ser um suporte para esse pai. E aí entra a figura do pastor que auxilia em tudo isso. bênção, né? E é muito importante, né, a figura do pastor ali na escola nos traz, não é bem uma segurança, mas é gostoso quando o pastor chega ali na porta da sala e fala assim: "Professor, eu passei aqui só para orar com você". É isso E aí. isso ele faz com todos, né, ali dentro da escola, até mesmo com os alunos e as famílias quando vão até lá. E muitas famílias, pastor, eles ficam: "Nossa, vocês têm um pastor dentro da escola? Foi importante mencionar isso aqui, prof". Você vê, né? Eu me lembro de situações, por exemplo, o que o pastor pode ajudar. Mais um exemplo, né? Às vezes você tem num ambiente de escola um aluno que, por exemplo, morava em outra cidade e por motivos de trabalho o pai se muda. Ah, ele morava fora de Maringá e agora está morando em Maringá. É claro que aquele aluno vai chegar, ele não tem amigos ainda. E às vezes você construir, por exemplo, se for uma adolescente, novas amizades, não é tão fácil você Não. romper aquele grupinho dos adolescentes, né? E eu já vi casos que o aluno, às vezes, ali na hora do intervalo, estava sozinho, deslocado, e dali a pouco eu vi a figura do pastor indo lá na hora do intervalo, conversando com aquele aluno, daqui a pouco aquele pastor pega aquele aluno Já e vai e ele mesmo vai junto naquele grupinho, introduz o aluno naquele grupo, fica ali conversando junto, para abrir aquele espaço para aquele novo aluno entrar, e daí a pouco aquele aluno começa a entrar e o pastor começa, silenciosamente sair, né. Então você vê, ele faz um papel de integração. Então tem mil coisas que um pastor pode fazer na escola, e os nossos estão à posição para isso. E precisam ter essa visão, esse carinho de ser um auxílio na construção daquele ser humano. que coisa, né? Eu não sei você, pai que tá assistindo, talvez nem todos, né? Desculpa. São alunos da rede, mas se você tinha alguma dúvida onde escolher a escola do seu filho, aqui é o lugar dele. Porque é um lugar onde as crianças têm um pastor à disposição, no recreio, brincando na sala de aula, nas nossas capelas, né? Cansei de jogar É bola no muito bom. recreio com os alunos. E você fazia gol, pastor, ou não? Uma época eu fazia, depois eu virei goleiro, aí passei a defender. Mas você vê, né, é no jogo de futebol, às vezes entre uma partida ou outra, que você senta ali do lado de um aluno, você tá amarrando o tênis, Tá. e você tem a oportunidade de conversar com ele. "E aí, como é que tá a sua casa?". Por exemplo, a vida não é perfeita como a gente sonha, né. Existe um conflito entre o bem e o mal. E às vezes, por exemplo, tem um caso de separação de pais,
E uma separação normalmente traz um grande sofrimento para os filhos, né? Tem muitas crianças que acham que eles são culpados da separação. E às vezes você está ali num jogo, você termina o jogo, você senta para amarrar intencionalmente seu tênis do lado daquele garoto e você pergunta: e aí, como é que tá as coisas? Você tá bem? E aí é o momento que ele chora, é o momento que ele conta ali que o pai separou. Aí é o momento que o pastor pode orar com ele, dar uma palavra de conforto, pode mostrar para ele: não, você não é o culpado, mas existe um Deus que, apesar da tragédia, apesar das dificuldades que às vezes uma separação traz, existe um Deus que vai cuidar das coisas apesar disso. Que bênção, né? Então, a educação e o bonito na educação adventista, que eu acho que é um dos grandes diferenciais de outras escolas, é que essa mentalidade de ser um apoio para o aluno, um apoio espiritual, um apoio até emocional, um apoio acadêmico, não é apenas dos professores, mas envolve todos os funcionários da escola. Sim. Então você percebe como uma educação que tem esse clima, que envolve todos os funcionários da escola, proporciona um ambiente seguro para a educação dos nossos filhos? Pastor, e o senhor foi falando e eu fui lembrando de alguns momentos que a gente vive no dia a dia dentro da escola, né? E como é bonito saber que isso é a educação adventista. A educação adventista, e são todos mesmo, monitor, zelador, pastor, professores, o administrativo, todos olham para o aluno como um ser individual, com as suas particularidades. Você consegue ver no olhar do aluno o dia que ele está feliz, o dia que ele está triste, quando ele tem algum problema, porque a gente conhece É. os nossos alunos. Então, isso que mais me emociona na escola adventista, porque para nós o aluno não é mais um número, não é mais um recurso financeiro que vai entrar, não, o aluno é uma pessoa. Claro que essas coisas outras fazem parte, mas o aluno é um indivíduo salvo por Jesus, que Jesus quer encaminhar para uma vida feliz. E o que me consola e que me alegra como líder é saber, vocês mencionaram aqui no momento, nós não somos perfeitos. Sim. Volta e meia, pode ser que uma coisa não aconteça exatamente do jeito que a gente sonha. Não existe uma escola perfeita, Não tem. porque os seres humanos que lá trabalham são como eu e você, de carne e osso, Sim. e nós não somos perfeitos. Mas a gente luta para fazer o que Deus espera para os alunos. A gente convida Deus para caminhar com a gente convida Deus para guiar nossas ações. E aí torna, apesar da imperfeição, uma escola diferente. E eu fico vendo assim, né, como Deus age, né? Às vezes a gente fica pensando só, Deus só age na igreja, né? Não, Deus age no dia a dia, né? Nos relacionamentos, nas ações da escola, elas precisam ser intencionais, né, pastor? Às vezes a gente vê as crianças assim, você veja, eles chegam para nós, muitos deles estão aí na escola, entraram em janeiro, são alunos novos ainda, né? Mas eles nos tratam como se nós fôssemos da família deles. Sabe assim? Eu vejo com as zeladoras, né? Elas também têm o cuidado com as crianças, estão constantemente ali, né? Prof, eu vi tal aluninho, estava tristinho, estava chorando, vai lá, conversa. Esses dias eu conversando com uma zeladora, né? Ela falou, eu falei pra ela: "E daí, gata, almoçou, né?" Eu voltei do almoço, brinquei com ela. "E aí, você almoçou?" "Não, prof, eu tinha trazido um sanduíche, mas eu dividi com um aluno." Eu falei: "Mas por que que você dividiu com o aluno?" "Não, porque eu vi ele chorando e tal, parece que o pai se atrasou, então eu dividi o lanche com ele, né?" Quem nos dias de hoje faz esse tipo de coisa, né, pastor? É o olhar no ser humano, né? Isso. Ele não é um produto, uma mensalidade, ele é um filho de Deus que merece cuidado e carinho. É isso aí, que coisa boa, né? É isso, é educação adventista. É isso, educação adventista. Você entende por que que a gente se emociona, né? E vários outros episódios a gente já chorou, porque isso daqui tem a ver com missão, né, prof? Não tem a ver com profissão. A gente escolheu essa missão, a gente escolheu servir e ser útil, né, na área educacional, assim como nós temos outros servidores que servem em outras áreas religiosas, financeiras da igreja, nós escolhemos servir na área Na educacional, escola. né, gente? É isso mesmo. Bem,
Pastor, estamos encerrando, o papo tá muito gostoso, a gente podia ficar horas aqui conversando Sem contigo. dúvida. E ó, e vou dizer uma coisa, hein, Geisa? Eu acho que depois desse talk show nós já podíamos inventar o papo com o pastor. Olha aí. Cada vez a gente chamar um pastor Olha aí que aqui legal. pra gente trazer alunos, colocar perguntas, inquietações, fazer uma troca de ideias, E né? eles gostam, Ele tudo. lá, com certeza. Mas, pastora, assim, ó, antes da gente encerrar, a gente quer agradecer tua presença, a Eu que tua agradeço. disponibilidade. Para quem não sabe, o pastor atende inúmeras igrejas, gente, de todas as cidades do norte do Paraná, né? Foi bem difícil da gente encaixar um tempinho na agenda dele, porque a agenda dele é lotada. Mas a gente agradece, pastor, por você ter separado um tempo, né? A Eu gente que sabe do agradeço. teu amor, do teu carinho. O pastor é pai de aluno lá na minha escola, né? Eu vejo ele acompanhando o futsal do filho depois do expediente, né? Vai buscar a esposa. Então, assim, é um parceiro da educação. Pastor, assim, nós temos muitos pais vendo esse projeto, né? Pessoas que já passaram pela rede, pessoas que ainda estão na rede e pais que talvez estejam assistindo lá, entraram no YouTube, viram esse bate-papo e se interessaram. Qual é a mensagem que o senhor deixa para eles, né? Uma mensagem pastoral, uma mensagem de gratidão, de celebração. Fique à vontade. Eu diria assim, ó, para os pais que já fazem parte da rede de educação adventista, eu quero agradecer por você ter confiado a nós o seu bem mais precioso, os seus filhos. E nós vamos lutar, orar e buscar a Deus para fazer o nosso melhor na educação dos teus filhos. E para você que ainda não tem o seu filho na educação adventista, experimenta. Experimenta colocar o seu filho ali e receber uma educação de excelência, mas mais do que isso, receber uma educação que preza por valores bíblicos, por valores cristãos, por valores da família. E eu tenho certeza que você vai ter uma experiência de educação para o teu filho que vai ser incrível. Então, dê uma oportunidade para você e para sua família e coloque o seu filho na educação adventista, você vai perceber como é maravilhosa a nossa educação. Que bênção. Que Deus abençoe vocês. Obrigada, Eu pastor. agradeço o trabalho dedicado que vocês fazem. Para mim foi bom estar aqui. Não foi um privilégio de vocês, foi um privilégio meu estar aqui com vocês. Que Deus abençoe. Ai. Pastor, o senhor está sempre acostumado a orar, né? Mas será que a gente pode orar por você hoje? Eu agradecemos. Então tá bom. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos com o pastor Walter, também pela vida dele, que o Senhor continue cuidando do seu ministério, dando a ele sabedoria, discernimento, inteligência para sempre tomar as melhores decisões. Amém. Mas que acima das decisões dele, Senhor, estejam as tuas. Amém. Cuida da sua família, que ele possa continuar sendo sacerdote do seu lar, protege os seus filhos, abençoa o seu casamento, que a cada dia ele possa ser um instrumento usado por ti aqui neste lugar. Amém. Continue abençoando as nossas escolas, isso é o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.